Oi, hoje eu vou estar aqui, né, meio que pra ensinar basicamente como que a gente faz um roteiro e um vídeo assim, mais pra esse lado de gravação e de atuação. Eu não sei editar, então já vou logo avisando que se o seu ponto assim é aprender a editar, eu sinto muito, não é desse vídeo, porque eu realmente não sei editar. Mas eu edito da minha forma que vocês veem no vídeo pronto, né, mas tudo bem. Bom, eu fiz um mini resumão pra mim não me esquecer de pontos importantes, porque eu posso esquecer. E eu também fiz uma mini amostrinha, que seria o que essa mini amostrinha? Um básico roteirinho aqui pra vocês, um roteirinho básico, bem básico mesmo, de uma folha, pra vocês entenderem melhor como que é essa parte de atuação, interpretação e fazer roteiros, porque envolve muita criatividade, muito da imaginação, então é bem difícil. Então eu já vou avisando que como essa é muito uma coisa que eu gosto, eu vou falar pra caramba. Então, se você não gosta de vídeos longos, me desculpa. Se tiver algum ruído, algum barulho, me desculpa também, porque eu tô fazendo isso numa correria. Mas é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá. Bem, a primeira parte desse vídeo eu vou fazer como se fosse pra ensinar a fazer um roteiro, porque por incrível que pareça, roteiro parece ser fácil de fazer, parece que é só sentar na frente do computador ou pegar o celular na mão e começar a escrever, mas não é nada disso. Mesmo sendo para um livro ou para fazer alguma série, algum vídeo, é difícil. Para qualquer coisa, um roteiro é muito difícil de ser feito. É mais difícil, eu diria até, do que cumprir a lista de tarefas que você coloca para cumprir no dia a dia. Eu juro por Deus. Eu já tenho uma facilidade a mais pra fazer roteiros, mas depois de tanto tempo fazendo, mas tem muita gente que não consegue. Por falta de imaginação, criatividade, ou muitas vezes até mesmo por falta de inspiração. Então eu aconselho a procurar inspiração e na mesma hora escrever, porque senão nessas horas você vai ficar travando demais depois pra lembrar da sua inspiração, pra pegar aquela ideia de volta. Eu mesmo, quando tenho uma inspiração, eu já pego pra anotar em qualquer canto. No meu braço, na minha mão, no papel, no celular, no WhatsApp, mando pra pessoas aleatórias. Mas é só pra mim não me esquecer depois da minha inspiração ou do que eu pensei naquele momento. E não precisa escrever, achei a minha inspiração, tava no zoológico e vi uma girafa. E a minha inspiração pra uma história. Não precisa escrever a história já direto, mas escreve tópicos do que você pensou. Por exemplo, eu pensei em fazer meu amigo e minha amiga tendo uma girafa de estimação. Escreve o tópico, meus amigos com uma girafa de estimação. Não precisa escrever o roteiro inteiro, a história inteira do que você quer fazer. Só bota o resuminho ali que já tá ótimo. Então, é basicamente isso, essa primeira parte que eu queria falar. Mas agora eu vou por tópicos pra mim não me esquecer de falar nada. Porque eu sou bem viajada, bem avoada, então eu posso esquecer de alguma coisa. E pra dar bem detalhado pra vocês, eu vou pegar pelos tópicos mesmo. Bom, primeiramente, um roteiro, pra fazer um roteiro, você tem que cumprir algumas etapas. Então vamos começar, né? A primeira parte do roteiro é o tema, que geralmente é a parte mais difícil, mas você pode deixar pra fazer por último ou por início. Eu, no meu caso, nesse meu mini roteirinho, fiz mais fácil. Talvez eu repita algumas coisas, porque eu vou explicar o que é e depois ler o meu tópico aqui que eu falei, tá bom? Então, assim, o tema geralmente é o mais difícil, que é como se você fizesse uma redação e tivesse que colocar o título. A maioria das pessoas deixa pra colocar esse título da redação no final. Por quê? Porque já tem uma ideia do tipo de texto que tá fazendo. No final da história, no final que você termina, né? Já tem uma ideia do que fez, do que usou. Então, tipo assim, gênero. Não adianta colocar no início, porque às vezes você nem usou. Às vezes você nem sabe como você vai fazer. Por isso que, principalmente pra mim, é difícil quando passam... faz um texto pra mim com romance, piada e sarcasmo. É difícil naquele momento, até mesmo se já tem um título, porque você em algum momento vai ter que usar esse título. Ou por escrito, ou explicado em características.
Então, eu não sei se eu consigo expressar esse negócio do título direito, mas é basicamente isso. No tema, né, no meu primeiro tópico, eu coloquei aqui, pra todo o roteiro, existe um tema escolhido pra falar sobre. Pra demonstrar no meu mini roteiro, o tema escolhido pra ele foi DR e magia. Vamos lá, explicar o que é DR e o que é magia, né? Magia eu acho que já tá todo mundo meio familiarizado com o que é magia. Mas a magia é basicamente tudo que acontece em filmes, varinhas, poderes. Aí nesse meio, pra mim, na minha cabeça, vem aí de primeira Marvel, Harry Potter, entre outros. Porque realmente é uma coisa bem mágica. E no meu roteiro eu coloquei isso, porque é uma área que eu mexo muito. Eu amo mexer com essa área de magia, de imaginação. Então é uma coisa que eu coloquei nesse roteiro, porque era mais fácil de eu escrever. Que é uma coisa que eu também já adianto pra vocês. Peguem coisas fáceis de se escrever pra vocês. Não adianta, eu não gosto muito de escrever isso. Por exemplo, eu não gosto muito de escrever romance, mas eu vou pegar nessa área. Eu mesmo gosto de ler muitos romances, muitas coisas maravilhosas, assim. Outras nem tanto, mas eu gosto dessa área. Só que eu não sei escrever. Se você chegar e falar, escreve aí um romance pra mim, é impossível. Entendeu? Então por isso que eu evito essa área, porque é uma área muito difícil pra mim. E eu aconselho vocês fazerem o mesmo. DR. DR é uma das coisas que eu considero mais difíceis de explicar. Porque se você não tem uma, você não entende o que é. Na língua portuguesa, DR significa uma coisa totalmente diferente do que eu quero falar. Então, por isso que eu vou falar, não levem pra parte da língua portuguesa. Porque acaba, muita gente quando eu falo, eu tenho tal DR, acaba levando pra parte de língua portuguesa e não entende o que eu quero dizer. Então, eu vou explicar o que DR, né, aqui nesse meu tópico, eu quis dizer. O que eu quis dizer nesse tópico com DR. DR é realidade desejada. Ou seja, é uma realidade que você forma na sua cabeça a partir de um filme, um livro, uma série, ou até mesmo algum momento, algum acontecimento da sua vida. Eu tenho muitas, milhares. Inclusive, em sala de aula, na minha sala de aula, eu já apresentei 5 delas juntas em um mesmo vídeo. Porque eu amo mexer com essa parte também de DR. É 2 coisas que eu adoro. Magia e DR. São 2 coisas que eu simplesmente não sei dizer, mas simplesmente sai, entendeu? Se eu simplesmente sento, começo a escrever e vai indo, e vai indo, e vai indo. É incrível, às vezes. DR, como eu já disse, é uma coisa inventada da sua cabeça. Então, às vezes, você tem, só que você não sabe. Que nem eu fui descobrir o que era DR em 2020. Porém, quando eu descobri o que era, eu parei pra pensar e eu já tinha milhares. Que é quando você se coloca no lugar de um personagem ou até mesmo inventa um personagem pra você dentro daquela história. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, obviamente, de Harry Potter, que é uma coisa que eu gosto muito, né? E metade de todo mundo que me conhece já sabe. Assim, a minha DR de Harry Potter, eu sou a irmã mais nova do Harry, o que é basicamente impossível pela data de nascimento dele e da morte dos pais dele, mas eu dei um jeito de acontecer, que nem diz realidade desejada. E eu simplesmente criei, a partir desse momento, uma história inteira na minha cabeça, com base nos filmes de Harry Potter, comigo dentro. Então, às vezes, quando eu tô assistindo o filme, eu falo, nossa, nessa parte eu estava em tal lugar, fazendo tal coisa, e o Harry, que é o meu irmão nessa DR, nem sabia que eu estava ali. Entendeu? É basicamente uma coisa inventada na sua cabeça, mas que pra você faz muito sentido. Tipo, muito. É absurdo o número de sentido que isso faz. Ok. Tirando essa parte do tema, que eu acho que eu já dei uma bela resumida, eu espero, porque eu realmente não sei explicar nada, mas tudo bem. Vamos pro segundo tópico. A pesquisa, que eu considero uma das partes mais difíceis. A pesquisa entra muito mesmo quando você vai escrever um livro. Tipo, ela é extremamente necessária quando você vai escrever um livro ou até mesmo fazer um filme ou série. E também para ser um influencer. Porque você tem que pesquisar do que você vai fazer. Eu não sou influencer, então, tipo assim, pra mim é mais de boa. Mas, tipo assim, pra qualquer vídeo que eu vou fazer do TikTok,
ou até mesmo para trabalho de escola, eu tenho que saber uma parte do que eu vou falar. Então eu acabo tendo que pesquisar. Porém, às vezes não dá muito certo, porque eu sou péssima nessa área. Pesquisa é uma das minhas piores, assim, sabe? Eu esqueci a palavra, mas é tipo o contrário de... Ah, vocês entenderam. É, tipo assim, a minha maior dificuldade. É a minha maior dificuldade, porque eu não sei pesquisar. Tipo, quando é pra uma coisa que eu gosto, magia, DR é fácil. DR, eu tive que pesquisar, no caso do meu mini textinho, na minha cabeça. Já magia, eu fui atrás um pouco da história dessa parte mesmo mais de Harry Potter, já que eu fiz esse texto mais puxado pra essa área de Harry Potter. Tá? Então, tipo assim, pra mim foi fácil nessa hora de fazer. Mas quando é pra outra coisa, tipo trabalho de escola, ou até mesmo pros livros que eu tô fazendo, é muito difícil. Agora eu vou ler agora, né, o tópicozinho que eu tinha colocado aqui. Meu segundo tópico, pesquisa. Para essa etapa, você terá que pesquisar sobre o seu tema. No meu caso, a pesquisa foi feita mais sobre magia, pois DR é, como eu disse, é algo inventado. Ou seja, é algo que você já sabe o histórico e você não precisa ficar pesquisando muito. Agora vem uma das partes que eu considero mais difíceis para a maioria, mas que pra mim é muito molezinha. Que é a última parte dessa criação de roteiro, que seria a escrita. E eu vou ler, né, o tópico dele antes, porque ele tem muitas áreas que eu vou pegar agora na hora de explicar e que podem acabar ficando meio confusas depois na hora que eu vou ler. Então vamos lá. Agora vem uma das partes mais difíceis para a maioria, que é a escrita, pois exige muita imaginação e criatividade. Pois teremos que usar os fatos que pesquisamos, no segundo tópico, que é a pesquisa, e a nossa imaginação e criatividade para escrever o nosso roteiro. Entendeu? Então, essa é uma das partes mais difíceis, porque tem muita imaginação e muita criatividade. E quem é muito preso para essas coisas, ou seja, não sabe como fazer isso, é muito, muito, muito difícil. Como eu já disse, pra mim é fácil essa parte, principalmente essa parte, porque sai como se fosse magia mesmo, magia na vida real. Eu vou escrevendo que é uma beleza. Mas pra maioria é difícil, porque acaba que fica uma parte sem contexto com a outra, e eu mesmo já aconteceu isso. Na minha fanfic que eu fiz pra minha turma, que eu estou fazendo no caso, é muito difícil, porque às vezes você fica sem nada pra falar, mesmo já sabendo o conteúdo, a parte onde você quer chegar. Só nessa minha mini introduçãozinha da minha fic pra minha turma, eu já fiquei meio perdida, porque eu tinha que explicar um pouco da minha turma em 5 capítulos. Eu tô presa no terceiro. Faltam 2 capítulos, se eu não me engano, ou 1. E eu literalmente tô presa ali, porque eu não sei o que escrever. Então, eu vou ter que dar um jeito da minha cabeça pegar. Ah, e outra coisa que eu já alerto pra vocês. Bloqueio criativo. Quando te dá bloqueio criativo, é muito difícil você voltar a escrever. É que nem ressaca literária. Ressaca. É alguma coisa assim. Tipo, eu tenho que ler uns livros aqui, que eu tenho aqui em casa, que são esses daqui. Né, calma aí. No caso, esses dois são porque eu queria ler, e esse é pra escola. Só que me bateu uma ressaca literária que eu tô sem ler há milênios. Esse daqui tá marcado aqui pra vocês verem, ó. Tá marcadinho aqui, essa parte que tá aqui abertinha. Esse também, aqui. E esse daqui também tá marcadinho. Como dá pra ver, bem marcado. Porque eu simplesmente tive uma ressaca literária e eu não consigo mais ler. Tipo, eu cansei de ler. E o bloqueio criativo é basicamente isso. É quando você literalmente cansa de escrever ou a sua inspiração simplesmente acaba. Corta ali, barra e você simplesmente não consegue escrever. E eu tô com ressaca literária desde que eu cheguei na metade dos meus livros que eu tô escrevendo, das minhas histórias. Então aí a minha ressaca literária não, meu bloqueio criativo simplesmente travou e iniciou e eu não consigo escrever direito desde então. E isso faz, acho que 1 ano, 2 anos. Então, tipo assim, às vezes o bloqueio criativo trava mesmo você, mas às vezes ele só trava assim 1 semana, 2 dias.
o que geralmente acontece comigo, mas depois volta pra aquele bloqueio criativo que chega a dar raiva. Porque você estava inspirado na escrever naquele dia, mas simplesmente bloqueia a sua cabeça. É simplesmente um ódio isso. Mas a escrita é basicamente isso. Você só tem que escrever, juntar tudo que você já fez nas etapas anteriores e escrever o que você já fez. Eu já disse, eu acho muito fácil essa etapa. Simplesmente acho muito fácil. Tem gente aqui em volta olhando eu gravar e tipo assim... Eu comecei a olhar pros lados e eu vi o povo rindo. Por quê? Porque pra mim eu simplesmente falei, é isso. Sim. Só que eles do tipo, hã? Entendeu? Então, tipo assim, pra mim é meio difícil explicar essas áreas. Mas é tipo, você vai juntar o seu tema, os seus gêneros, né? Que no meu caso é magia e DR. A sua pesquisa. E juntar tudo num texto. Não é tão difícil na fala, mas na escrita, na hora que você chega pra escrever, você vai ver que é muito mais complexo do que eu tô falando. Eu mesmo, às vezes, não consigo fazer isso. Mas muitas vezes sai que é uma beleza, entendeu? Sai voando, assim, as palavras, parece. Bom, agora vem uma das partes que muitas pessoas não gostam de fazer. E até mesmo por isso não mostram o rosto na hora de fazer. Principalmente trabalhos de escola, que nem quando teve aula online, ninguém mostrava o rosto. Porque tem vergonha. Eu, no caso, o meu sonho é atuar. Então, essa é uma das partes pra mim muito bobinhas de fazer e muito, muito legais. Agora vamos começar, né, com a segunda parte, que é a parte da atuação. Aqui eu considero a mais legal de todas. Porque você tem que pegar todo o sentimento do seu personagem que você escreveu e jogar na telinha. É simplesmente incrível, eu juro por Deus. Pra mim é perfeito. Por isso que eu quero seguir essa área. Bom, a primeira parte, eu vou ler agora a roteirinha, né? A primeira parte. Bom, pra essa parte não terá divisões da atuação, pois eu não consigo separar em uma parte única. Porque não tem como eu separar uma parte única. Tipo, a atuação é só isso, aí depois você tem que fazer isso e isso. Eu não consigo. Então eu botei uns tópicos que pra mim foi mais fácil na hora. Como eu disse, eu estava com o quê? Bloqueio criativo. Muito bem, quem aprendeu? Aí os meus tópicos foram os seguintes, né? Pra mim agilizar aqui pra vocês. Decorar, testar, gravar e fazer a etapa final, que é editar. Então vamos lá. A primeira parte, decorar. No meu mini roteirinho, agora eu vou começar a mostrar pra não ficar sem ilustrações. Eu vou tentar botar a foto do WhatsApp, né? Que foi aonde eu escrevi o roteirinho pra vocês, aqui na tela, tá? Pra vocês poderem ver, né, o roteirinho aqui e eu não ter que ficar mostrando. Mas assim, no meu roteirinho, eu fiz, né, um roteirinho bem pequeno, mas dependendo do tamanho, você vai ter que acabar decorando umas palavras assim pra você não esquecer. Que nem a primeira parte, né, da Alice. Oi, posso sentar nessa cabine, pois todas estão cheias? Claro, pode. Como tem ali cerca de 10 falas no meu roteirinho, eu vou ter que decorar como se fossem tópicos dela. Tipo, oi é a primeira fala da Alice. A segunda dela é... literalmente, tá aparecendo aqui na tela. A terceira, Alice, prazer. A quarta, e assim vai por diante, entendeu? Eu sei que você não tá entendendo muita coisa nessa parte. Mas você basicamente vai ter que dar uma decoradinha no seu texto. Pra chegar lá na hora e você não ficar errando e embolando a língua e tal. Por isso que até mesmo antes de vir, né, que eu vou ensinar pra vocês o meu mini roteirinho. Antes de vir, né, a minha ensinação, eu vou botar os meus erros de gravação antes. Pra vocês verem como que pra mim foi meio fácil de fazer. Que eu já tô meio acostumada. Bom, seguindo. Testar. Simplesmente você vai botar a sua cama em posição, que nem a minha já tá aqui, né? Porque eu não sou besta da cabeça, né? E depois eu vou ter que gravar, então vou fazer o quê? Já deixando na posição. Aí você vai botar a câmera, pode ser desligada mesmo, sem gravar. Você vai ficar falando com a câmera, com o roteiro ali perto. Não assim aberto, fechadinho assim. Você vai... Desculpa, gente, isso aqui é do outro roteiro. Você vai deixar fechadinho assim. Vai ficar lendo assim. Foi isso que eu disse, isso que eu tenho que dizer, isso e isso. Beleza. Você vem assim, ó. O que eu tenho que falar agora? Oi, posso sentar nessa cabine? Pois todas estão cheias. Beleza, você vai fechar. Se tem mais de uma pessoa que vai fazer o vídeo com você, melhor ainda, porque aí vocês vão tendo um diálogo ali na hora.
Aí ela fala, vai, por exemplo, blá, 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 blá. Beleza. Aí chega a sua hora, você tem que lembrar. Ah, oi, posso sentar nessa cabine? Porque todas as outras estão cheias, entendeu? Depois você olha e compara se o que você disse tá certo. Se tá certo, você simplesmente passa para a próxima fala. Se não tiver certo, você pode refazer ou seguir adiante para você esquecer essa fala, entendeu? Mas uma dica que eu dou na hora de decorar é falar de 5 a 10 vezes, repetir as mesmas falas. Porque aí você não vai esquecer. Você pode ter aquela travadinha de memória, mas você não vai esquecer. E outra coisa bem importante. Travou a memória, mas você tá gravando, continua falando. Se você sabe o que você tinha que falar, por exemplo, eu tenho que falar, vai, na cena. Oi, posso sentar nessa cabine, pois todas estão cheias? Eu chego e falo, oi, eu travei. Não para. Tipo, não para e fica pensando no que você tinha que falar. Segue. Oi, posso ficar aqui porque as outras cabines estão cheias? Entendeu? Travou. Segue. Não para. Se você travar, não para. Porque se você parar, vai ficar feio. E você vai acabar na hora que você for ver o vídeo. Você vai falar, meu Deus, como eu consegui errar uma fala fácil? Aí você vai ficar apagando e regravando e regravando. E isso era muito um erro que eu cometia pra caramba. Então, tipo assim, uma dica mesmo de quem quer ajudar. Segue o roteiro, mas tipo assim, travou. Continua. Inventa uma fala que pareça, mas continua. Depois você pode olhar até no roteiro. Se não ficou muito parecido, não fez sentido na frase, pode voltar a regravar, se você quiser. Mas, tipo assim, ficou ali bem pertinho do que era no roteiro, continua. Simplesmente continua, tá? A última etapa, penúltima etapa é gravar. Botar a câmera em posição, clicar pra começar e atuar. Simplesmente começar a atuar ali, falando as suas falas e etc. E antes de eu passar pra última fase, que é a que eu não vou poder ensinar porque eu não sei fazer, eu vou falar pra vocês uma dica aqui, né? Que eu acho que eu não expliquei muito bem nessas horas agora de atuar. Que é o seguinte, na hora de atuar não tem muito o que explicar, porque você simplesmente tem que entrar no papel da sua personagem. Por exemplo, vou pegar o exemplo da minha DR, que eu sou irmã do Harry Potter, no caso. Na hora que eu fizer o meu roteirinho, na hora, né, que nem esse meu roteirinho, eu fiz com base nela mesmo, na Alice. Então, na hora, eu tenho que pensar em como a Alice é na minha cabeça. E, inclusive, DR nessas horas é mais fácil, porque você já sabe como que a sua personagem age. Filme, série, também não tem o mínimo problema, porque você já sabe como o seu personagem age. Você já sabe que ele é, por exemplo, meio que nem a Alice, né, que é a minha personagem. Meiga, gentil, tímida. Então você já sabe como que você tem que fazer, meio, oi, tudo bem, entendeu? Mas às vezes o seu personagem é alegre, extrovertido, e super agitado. Aí você já sabe que você tem que chegar assim, oi galera, tudo bem, cara? Safe! Entendeu? Então você tem que chegar bem animado da vida. Quando ele é mais tímido, você tem que chegar mais tímida, falando baixinho assim, fica meio pra baixo. Mas quando ele é animado, você tem que fazer ele animado, entendeu? Só que você tem que entrar no personagem. Não adianta eu simplesmente, tô fazendo um personagem extrovertido, super alegre e a plena 5 horas da manhã. Não adianta eu chegar em vocês e fazer tipo assim, oi galera, tudo bem, cara? Safe? Que isso, mano? Partiu, aula, uhul. Não, eu tenho que entrar. Segura. Fala galera, tudo beleza, cara? Mano, partiu aula, cara. Eu tô muito feliz, eu tô muito alegre, cara. Vamos embora, entendeu? Eu não vergonha. Mas isso é assim, você tem que fazer como se o mundo tivesse diferente. Não importa se você é a pessoa mais tímida do mundo, se você é a mais alegre do mundo, você tem que fazer pro mundo ver que você consegue pensar que é outra pessoa. É como, meu amigo é quietinho, pra baixo, não gosta de falar muito, então você tem que interpretar como se fosse ele, entendeu? Então você vai chegar meio... Tudo bem? Legal. Entendeu? Agora, ó, um personagem mais extrovertido, presta atenção. Uhul!
Partiu começar esse troço, galera! Vamos lá gravar! Uhul! Entendeu? E você vai, assim que acabar, você vai começar a dar gargalhada quando é um personagem mais assim, ou quando ele é mais tímido, ou quando ele é mais alegre. Você vai começar a dar gargalhada quando você terminar de gravar, ou às vezes no meio. Porque às vezes é umas coisas muito loucas que você tem que fazer na frente da câmera e que te dá uma vergonha alheia. Mas não tem problema se você rir no meio da gravação, depois, antes, não tem problema. Você já vai estar fazendo, você já sabe como vai ter que fazer. Às vezes, te dá uma vergonha alheia, uma dica, tô fazendo um personagem super animado, super felizão. Pode rir à vontade, cara. Ele tá feliz, pode rir à vontade, entendeu? No meio da cena. Começa a rir, cara. Te deu uma vergonha alheia, você começou a rir, mano, não tem problema. Só não sai do personagem, entendeu? É basicamente isso que eu tô tentando mostrar. Não sai do personagem de jeito maneira. Obrigada. É basicamente isso. E agora o último tópico, que eu infelizmente não vou poder mostrar, porque eu não sei editar, é a etapa final, edição. Na etapa final, você só precisa editar do seu jeito, usando o programa que quiser. E é isso. Já que eu não sei editar, muito menos ensinar. Que eu realmente não sei muito ensinar, nem sei se esse vídeo ficou bem esclarecido de como atuar e de como fazer um roteiro. Mas, assim, editar eu não sei realmente. Até sei como ensinar, tipo, gravar ensinando e tal. Só que eu não sei editar, então, assim, fica meio difícil o negócio. Mas, assim que eu aprender, eu juro que eu faço pra vocês. Eu juro. Eu edito do meu jeitinho, da maneira mais minimizada possível, porque é o meu jeitinho, entendeu? Com voz de Google, com voz de caramba 4, mas é o meu jeitinho. Então, bom, agora fiquem aí primeiramente, com os meus erros do meu roteirinho, e depois com o meu roteirinho gravado aí e atuado pra vocês, beleza? Já vou dar umas características de alguma das personagens. São só 2 que tem no negócio. Mas assim, a minha personagem, a principal, né, que eu já sei como agir, é a Alice. Que ela, Alice Potter, no caso. Perfeita. Não sei diferenciar personagem, realmente não sei. Mas assim, a Alice, ela é mais quietinha, mais, assim, meio envergonhada. Mas ela também é muito alegre, muito extrovertida, muito fofa. E a outra é a Luísa Malfoy, toda metidinha, toda, ai, bom dia, entendeu? Eu sou rica, entendeu? Então, é bem pá, mas vocês vão entender, eu espero que vocês entendam. Então é isso. E aí agora, fique aí com os erros de gravação e, obviamente, com o meu roteirinho já pronto, ensinado, gravado e roteirizado. Beijos e até o próximo vídeo. E outra coisa, se você tem medo antes de finalizar mesmo, se você tem medo de atuar porque tem gente perto, ou tem medo de não conseguir fazer sozinho, eu já fiz muitos vídeos de atuação sozinha. E sinceramente, não fica com medo. Porque todo mundo que for ver, não importa se tem um errinho ali. Teve um vídeo que eu fiz que ficou muito bom, mas ficou cortado. Os áudios das personagens, ficou cortado. Eu esqueci do óculos de uma. Então, tipo assim, não fica com medo, tipo, ai, mas vai dar errado, e se der errado? Não fica. Bota essa autoestima pra lá, entendeu? Joga ela pra longe e vai. Principalmente se é uma coisa que você gosta. Se é tipo um tema livre, você vai fazer, escrever e atuar do jeito que você gosta. Então faz do jeito que você gosta. Não importa o que aconteça depois. O importante é que você se divertiu gravando. Você fez o negócio do jeito que saiu na sua cabeça. Ou quase, que nem eu. E você conseguiu fazer. Entendeu? Conseguiu entregar pra sua escola. Pra audição. Pra qualquer coisa, entendeu? Você consegue. Essa é a minha mensagem. Então, tipo assim, não desista. De jeito maneira, você consegue. É isso. Fiquem aí com os erros de gravação e com a gravação já pronta. Beijos e até. Tá. Espera. Quê? Ave!
Com licença, eu posso me sentar nessa cabine? É que todas estão cheias. Ah, claro que pode. Obrigada. Qual é o seu nome? Ah, desculpa. Meu nome é Luísa. Luísa Malfoy. Ah, prazer, Alice. Mas de qual família você é? Como assim? Você sabe, mestiço, trouxa, puro sangue. Desculpa, eu não entendi. Ah, você vem de família trouxa. Espera que eu vou te explicar. Trouxa é a família que não tem nenhum bruxo. Mestiços, por outro lado, são os que têm uma parte da família bruxa e outra não. Já o sangue puro, perdão pelo rótulo, são as famílias que só têm bruxos. Entendeu? Sim, obrigada, mas já que é assim, você podia me dizer qual dessas é a família Potter? Ah, sim, a família mais polêmica do mundo bruxo. Mas por que uma trouxa como você quer saber? Pois eu meio que posso pertencer a ela. Ah, tá. Espera. Quê?